Iniciando a gravação. Muito bem, bom dia, meus alunos da administração. Bem-vindos à nossa aula de hoje, 3 de novembro. Tá? Turmas 1 e 2 do primeiro ano da administração. Um grande abraço para vocês. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3. Hoje é a terceira aula do capítulo 3, tá? Eu já coloquei lá no Moodle, lá no bloco do capítulo Classificação Periódica. Eu coloquei lá 2 arquivos, tá? São esses aqui, eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Eu coloquei esses arquivos aqui, ó, tá vendo? Olha lá, compartilhar. Com esses. Tá, pá. Então, tem esse arquivo, esse primeiro arquivo aqui, tá? Vocês estão já visualizando, né? Lá na sala do Moodle está com o nome de Tabela Periódica Exercícios 1, parte 1. Exercícios 1, que são os exercícios da aula da semana passada, né? A aula do dia 27 de outubro. Tá? Então, eu fiz aqui um resumo, daquela aula, da aula passada, tá? Fiz um rápido apanhado aqui, um resumo bem sucinto da aula da semana passada. Então, tudo aquilo que a gente falou na semana passada já está aqui resumido. E os exercícios lá da apostila, aquela apostila Química 1, primeiro trimestre, eu resolvi aqui, estão resolvidos aqui para vocês, tá? Aquela classificação lá, conforme o subnível mais energético, o seu elemento era elemento típico, se era elemento de transição, se era elemento de transição interna, né? Tá? Fiz aqui um quadro resumo, e olha lá. Então, todos esses exercícios estão feitos aqui nesse arquivo que está lá no bloco Classificação Periódica, com o nome de Tabela Periódica Exercícios 1. Ok, gente? Tá? E coloquei lá também um outro arquivo, um outro rascunho, que é esse aqui, tá? Que é lá na sala do Moodle, lá no material de estudo, tá lá com o nome Tabela Periódica Exercícios 2. Então, nesse arquivo Exercícios 2, que é a aula de hoje, eu fiz lá um resumo da matéria de hoje e também os exercícios, tá, gente? Ok? Beleza? Hoje, lembrando, vai ser aberto o questionário sobre classificação periódica, né? Então, esse capítulo 3, o questionário vai ser aberto hoje. Eu ainda não terminei de fazer o questionário, tá? Nesse feriado acabou que eu fiz outras coisas e não terminei de fazer o questionário. O questionário eu vou fazer hoje à tarde e à noite. À noite é que eu vou terminar esse questionário. E ele vai ficar aberto até o dia 17 de novembro. Serão 10 questões, e cada questão vai valer 0,7. Tá? Então, totalizando 7 pontos. 10 vezes 0,7 vai dar 7 pontos no questionário do capítulo 3, Classificação Periódica. Ok, gente? Vamos seguir em frente? Muito bem. Então,
Nós hoje vamos estudar as propriedades periódicas. Vocês estão lembrados que lá na primeira aula de tabela periódica, há 3 semanas atrás, né, lá no dia 20 de outubro, eu falei, a gente conceituou o que vinha a ser periodicidade. A palavra periodicidade, ela está relacionada a fenômenos que ocorrem periodicamente, a fenômenos que ocorrem atingindo valores máximos e mínimos ao longo do seu transcurso, ao longo do tempo em que aquele fenômeno ocorre. Nós demos exemplo lá no dia 20 da Lua, das fases da Lua, né? Ou seja, a Lua ela fica iluminada pelo Sol e a gente enxerga essa iluminação aqui da Terra de maneiras diferentes. Tem a Lua cheia, que é o período de máxima iluminação. Aí a iluminação diminui, a Lua minguante, até ficar totalmente escura, a Lua nova, volta a iluminar, fica metade iluminada a Lua quarto crescente, até chegar novamente na Lua cheia. Esse fenômeno de iluminação máxima e mínima da Lua pelo Sol é um fenômeno periódico. Aqui outro exemplo bacana também, ó. Olha esse exemplo aqui de baixo, ó. Olha esse aqui, ó. Tá? Esse exemplo aqui mostra para a gente a variação da temperatura, tá? A temperatura ambiente, né? No nível do solo, né? Ao longo dos dias da semana. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um gráfico e coloquei na ordenada, coloquei a temperatura. Essa temperatura ambiente nossa aí. E na abscissa, eu coloquei o transcurso dos dias da semana. Então, vamos supor aqui, ó, hoje, meio-dia de hoje, quarta-feira, dia 3. Se a gente tivesse medindo a temperatura desde o início da manhã, a gente perceberia que a temperatura, à medida que as horas passam do dia, a temperatura vai aumentando, tá? Chega um determinado momento, eu coloquei meio-dia aqui, mas poderia ter sido 2 da tarde, isso não importa, em que a temperatura no dia alcança um valor máximo, aí com o decorrer da tarde, no início da noite, a temperatura vai caindo, até chegar um horário lá durante a noite, eu pus aqui meia-noite, mas poderia ser lá 1 da manhã, 2, em que a temperatura alcança o menor valor, que é a chamada mínima. A gente vê isso na televisão todo dia, né? Aí, à medida que a madrugada vai passando, e amanhã, aí o sol sai, né? Esquenta. Aí, na quinta-feira, amanhã, a temperatura volta a subir, atinge também um valor mais alto. Depois, na tarde e noite da quinta-feira, volta a cair, meia-noite, lá, 1 hora da manhã. Depois, sexta-feira, volta a subir, e assim sucessivamente. Ou seja, a variação da temperatura ambiente ao longo da semana, dos dias da semana, atinge valores máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Essa grandeza temperatura, ela é periódica ao longo dos dias. É claro que esse máximo aqui não é exatamente igual a esse, né, gente? 25 graus aqui na quarta-feira, lá na quinta-feira pode dar 28, na sexta-feira pode dar 23, tá? Mas o comportamento é um comportamento periódico. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. E o que isso a ver? Alguém deve estar pensando aí. O que isso tem a ver com tabela periódica? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Esse mesmo raciocínio nós vamos usar agora com as chamadas propriedades periódicas.
E elas, gente, serão muito importantes. Olha só, usei um advérbio de intensidade aí, né? Muito, né? Muito importantes no próximo capítulo, que começa agora em novembro, né? Que é o capítulo Ligações Químicas. Nós vamos trabalhar lá no capítulo Ligações Químicas com algumas propriedades periódicas importantes. Então, vamos lá. O que são as propriedades periódicas? Olha o que está escrito aí. São aquelas propriedades dos elementos que variam periodicamente na tabela periódica, alcançando máximos e mínimos, valores máximos e valores mínimos, à medida que a gente caminha na tabela, à medida que a gente desloca, à medida que a gente verifica os seus valores dos elementos para os elementos químicos nas colunas, que são as linhas verticais, e nos períodos, que são as linhas horizontais da tabela. Ok? Então, basicamente, o que a gente vai ter que saber aqui? Qual é o comportamento dessas propriedades na tabela? Em qual região da tabela estão os valores máximos e em qual região da tabela estão os valores mínimos? Mas por que isso é importante? Porque isso vai determinar o tipo de ligação química que um átomo vai fazer com outro. Por exemplo, o sódio. O sódio. Vamos lá na tabela? Cadê a nossa tabela? Cadê você? A nossa tabela. Está aqui, ó. A nossa tabela aqui, ó. O sódio está do lado esquerdo da tabela. Ele tem determinadas propriedades periódicas que fazem com que ele seja capaz, por exemplo, de ligar com o cloro, lá do lado direito, lá, o Cl, lá do lado direito. Então, existem certas propriedades periódicas que a gente vai estudar hoje, que vão permitir a gente afirmar com certeza que o sódio tem uma grande probabilidade de fazer uma ligação química com o cloro. Todo mundo sabe, NaCl, é o sal de cozinha, é sal de cozinha que a gente usa aí, né? E tem gente que come muito sal de cozinha, né? Tem uns caras que gostam de comer aquela comida salgada, né? Não é bom não, né? Para pressão, né? Por causa do sódio, né? Ontem, eu ouvi no rádio uma reportagem dizendo que um estudo da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, é a versão da OMS, Organização Mundial da Saúde, só que nas Américas, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, dizendo que na América, eu não me lembro se foi na América do Sul ou se em todas as Américas, o consumo diário de NaCl, de sal de cozinha, é de 15 gramas por pessoa, por dia. É um valor altíssimo, tá? Péssimo para a saúde, para a pressão arterial, principalmente por causa do sal que tem nas comidas prontas, aquelas comidas processadas, né? Essas comidas aí, a gente compra aí salsicha, chips. Nós chips, então, nem se fala, que trem é salgado demais, né? Tá? Então, e tem muita comida que não tem o sabor salgado, mas tem muito sal, porque o sal é ingrediente de diversas comidas industrializadas. Bom, então voltando lá, né, gente? Tá? Voltando lá. Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar e que determina todas as outras é o raio atômico. Olha aí, olha aí. Opa! Raio atômico. Também chamado aí em alguns livros, se você for estudar em algum livro aí, pode ser que apareça o nome tamanho do átomo. Eu não gosto muito dessa palavra, tamanho do átomo, por um motivo muito simples. A palavra tamanho, ela não dá
uma ideia muito clara da grandeza que a gente está estudando. O tamanho é o quê? Largura, altura, comprimento, tá? Então, aí a química foi lá na matemática e buscou lá na geometria, uma palavra, que é a palavra chamada raio. Lá na geometria, né? O que é o raio de uma circunferência? É metade do diâmetro. Ok. Mas o que é mesmo o raio? É a medida da distância que vai do centro da circunferência até a borda da circunferência, né? Até a extremidade da circunferência. É chamado raio da circunferência. Aí a química pegou essa ideia de raio e trouxe para o átomo. O que é o raio atômico? É a distância, vamos ler aqui? É a medida da distância que vai do núcleo do átomo até a camada de valência. O que é a camada de valência da eletrosfera? É a camada mais externa, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo. Eu peguei um átomo com 4 camadas eletrônicas. A mais externa é chamada de camada de valência, né? Nós aprendemos, gente, lá no capítulo Estrutura Atômica, que o núcleo, lembra do Rutherford? Nós aprendemos, né? Tá? Olha lá. Que Opa, peraí, deixa eu desmarcar isso aqui. Nós aprendemos que apareceu umas bolinhas amarelas aqui, não sei como é que volta isso não, tá? Nós aprendemos lá com o Rutherford que o núcleo é extremamente pequeno, é onde estão localizados os prótons e nêutrons. Então, o núcleo, em relação à eletrosfera, é extremamente pequeno, é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Então, o núcleo, num átomo, é um pontinho muito pequeno. Então, a distância que vai do núcleo até a camada de valência, essa distância é chamada de raio atômico. Muito bem. Ok, gente? Tá? A gente sabe que lá na tabela periódica, nós temos átomos. Vamos lá na tabela de novo? Aqui. Nós temos os elementos do primeiro período, lá, hidrogênio e hélio, tem uma camada eletrônica só. Só uma camada eletrônica. Já os do segundo período, só tem 2 camadas eletrônicas, somente 2 níveis de energia. Os do terceiro período da tabela, sódio, magnésio, alumínio, até chegar no argônio, gás nobre aqui, tem 3 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente. 4 camadas eletrônicas, 5 camadas, 6 camadas lá no sexto período, né? Inclusive os lantanídeos aqui. Os do sétimo período, frâncio, rádio, actinídeos, 7 camadas eletrônicas. Então, o número de camadas eletrônicas é maior aqui embaixo e é menor aqui em cima. Vamos voltar lá? Ó, tá? Então, a gente sabe que a gente tem átomos com poucas camadas e átomos com até 7 camadas. Aí, mas antes disso, qual que seria a unidade de medida do raio atômico? Qual seria a unidade de medida compatível com a ordem de grandeza do raio atômico? Vamos pensar? Vamos pensar comigo. Se eu quero medir o comprimento de uma quadra de vôlei. Todo mundo conhece quadra de vôlei, né? Todo mundo já entrou numa quadra de vôlei. A quadra de vôlei, ela tem 9 metros de comprimento. E
Mentira, tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Então, qual é a unidade de medida do comprimento de uma quadra de basquete, de um campo de futebol? É o metro. A unidade do sistema internacional é o metro, não é verdade? Tá? Agora, se eu quero medir a distância de Ouro Preto até Belo Horizonte, a gente usa um múltiplo do metro, a gente usa o quilômetro. Né? BH, de Ouro Preto a BH tem 95 quilômetros, por aí. Se eu quero medir a distância do sistema solar nosso, do Sol, no nosso Sol e com o nosso sistema solar, até na galáxia de Andrômeda, lá não sei aonde, lá no espaço, usa-se uma medida compatível com a distância que a gente está falando, que é o chamado ano-luz. O ano-luz é a distância percorrida pela luz ao longo de um ano, né? Corresponde mais ou menos a 9 trilhões de quilômetros. 9 ou 15? Acho que é 9. 9 trilhões, uma coisa assim, tá? Agora, se eu quero medir o tamanho do átomo, o raio do átomo, a unidade de medida tem que ser extremamente pequena. Aí, a gente pode usar uma dessas três medidas aqui, ó. Uma das três medidas aqui, ó, para o RA. Uma delas é o nanômetro. Se quiser falar, essa palavra é proparoxítona. Se quiser falar nanômetro, não está errado não, tá, gente? Está certo. Um nanômetro é 1 metro fracionado em um bilhão de frações. Olha lá, ó, divide por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por 1 bilhão. Então, um nanômetro é a 10ª com B de bola, bilionésima parte do metro. A gente representa assim, ó, por uma potência de 10 negativa, ó, 10 a menos 9 do metro, olha lá. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, tá? Do metro. É uma unidade de medida extremamente pequena. Hoje em dia se fala muito em nanotecnologia, não fala? As nanopartículas, né? Os nanocompostos, é uma unidade de medida muito pequena. Existe também uma outra unidade chamada angstrom. Aqui tem 2 pontinhos aqui em cima, aqui, ó. É um A maiúsculo com um 0 em cima. O angstrom é menor ainda. É 10 a menos 10 do metro, olha lá. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 10. E tem uma outra menor ainda, que é o chamado PM, picômetro. Esse prefixo, pico, significa 10 a menos 12. É você pegar o metro, a gente pega o metro, e divide em trilhão de frações. Então, 1 PM é uma trilionésima parte do metro. Olha lá, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Tá? Mili? Professor, Oi, pode falar. quais delas é a mais usada? Essa aqui. Obrigado pela pergunta. O PM é muito usado. Se bem que tem tabela periódica que se você pesquisar lá na internet, pesquisa lá, raio atômico dos elementos. Vai ter tabela periódica que vai vir em nanômetro. A mais usada hoje em dia é o PM, tá? Por exemplo, o sódio. Deixa eu pegar aqui embaixo aqui, ó. Vou pegar aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Eu fui lá na tabela, tá? E peguei 2 elementos da tabela lá. Na verdade, tem mais aqui para baixo aqui, mas vamos pegar esses 2 primeiro aqui, ó. Fui lá na tabela, ela aqui, ó. Peguei a coluna 1A.
Vocês sabem que a tabela ela é numerada de 1 até 18, né? As colunas verticais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas elas podem ser também, as colunas, representadas por letras. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esse do meio aqui são as colunas B, não são? Tá, né? Lembra lá, né? Então, eu peguei a coluna 1A, também chamada de grupo 1, e o hidrogênio, como o hidrogênio não faz parte da família, ele está aqui só por causa da distribuição eletrônica dele, ele não é um metal, o hidrogênio é um gás. Eu peguei aqui do lítio para baixo, tá? Peguei aqui do lítio, olha lá, peguei aqui desse cara aqui, ó, peguei, do lítio para baixo aqui. Então, eu peguei esses todos aqui para baixo, aqui da coluna 1A. Vamos voltar lá. Peguei o lítio. O lítio, lá na tabela, o número atômico dele é 3. Significa que ele tem 3 prótons no núcleo e tem 3 elétrons na eletrosfera. Se a gente fizer aquela distribuição do Linus Pauling, lembra lá do Linus Pauling? Fica assim, ó, 1s2 elétrons, 2s1. Então, o lítio, aqui eu já resumi a coisa aqui. O lítio tem 2 camadas eletrônicas, a primeira camada K, a segunda camada L, ou seja, nível de energia 1, 1s2, nível de energia 2, 2s1, tá? E se a gente for consultar uma tabela lá com os valores dos raios atômicos, o lítio, o átomo do lítio, tem um raio, olha lá, núcleo até a última camada, de 152 pm. É essa unidade aqui, ó, pm, tá? Então, é 0,0000152. É um raio extremamente pequeno, Agora, se fosse em nanômetro, ou nanômetro, como esse valor aqui, ó, é maior do que o NM, é 1000 vezes maior do que o PM. Pode ver que aqui tem 3, 6, 9, 12 casas depois da vírgula. Olha lá no nanômetro. 3, 6, 9. Então, o nanômetro é maior, é 1000 vezes maior do que o PM. Então, esse valor aqui em nanômetro seria 0,152, tá? Não vamos preocupar com isso, não. Nós não vamos preocupar com isso, não. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Se a gente buscar os valores desses elementos de uma dada coluna, eu busquei essa coluna 1A como exemplo. Mas isso que eu estou fazendo aqui poderia ser feito em qualquer coluna da tabela, tá, gente? Eu poderia pegar qualquer exemplo aqui, ó, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A, 8B, qualquer coluna que eu pegar aqui, a gente estaria fazendo o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos lá. O lítio, o raio atômico dele mede, esse valor não é chute, tá? Existem equipamentos de laboratório que nos permitem calcular o raio atômico. A UFOP tem, gente. A UFOP tem. É difratometria de raio-x. Coloca lá depois, mais tarde lá, coloca lá no Google, no Dr. Google, como medir o raio atômico, como é feita a medida do raio atômico. Vai aparecer lá, como é feita no laboratório a medida do raio atômico. Vocês vão ver lá os equipamentos, tá? A UFOP tem. Então, esse valor aqui é valor medido em laboratório, é um valor real. O raio atômico do lítio, lá da coluna 1A, é 152 pm, ok? Já o raio atômico do sódio é 186 pm.
O que esses dois átomos têm em comum? Eles estão na mesma coluna. Aqui, ó, lítio, sódio. Potássio, rubídio, césio, franco. Então, podem ver que a camada de valência deles tem um elétron só. Olha lá, só um eletrinho. Só que o raio do sódio é maior. O lítio, duas camadas, 152 pm. O sódio, 186 pm. O potássio, 4 camadas eletrônicas, 227 pm. O rubídio, 1, 2, 3, 4, 5 camadas eletrônicas, 248 pm. O césio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas, 265 pm. Então, vocês estão vendo que numa mesma coluna, quanto mais em cima na tabela, menor o valor do raio. À medida que a gente vai descendo, o raio vai aumentando. Aqui, ó. Eu pus aqui, ó, RA. Essa seta aqui do lado direito, o menor valor é em cima na tabela, os maiores valores são embaixo. Então, a gente já pode afirmar, vamos lá na tabela de novo, opa, aqui você, que numa dada coluna, os raios atômicos são menores em cima, maiores embaixo. Menores em cima, maiores embaixo. Por exemplo, vamos lá do lado direito da tabela. O raio do flúor, lá na coluna 7A, lá no grupo 17, o raio do flúor é menor do que o raio do iodo, por exemplo. Claro, o flúor tem 2 camadas eletrônicas, tá? Ele está aqui no segundo período, ó. Tá, pimba. Já o iodo tá no quinto período. Se ele está no quinto período, ele tem 5 camadas eletrônicas. Então, o raio do átomo do iodo é maior do que o raio do átomo do flúor. Ok? Menor em cima, maior embaixo. 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 Então, nós já sabemos o comportamento do raio atômico na tabela, como que é a variação periódica. É de cima para baixo. Ok? Ok, gente? Então, olha lá, ó, conclusão. Ô, gente, isso que eu estou passando aqui para vocês, esses arquivos, repetindo, já estão lá no Moodle, lá no bloco classificação periódica, tá? Já pus lá. Tanto o 1 quanto o 2, tá? Então, em uma mesma coluna, o raio atômico aumenta sempre de cima para baixo. Qual que é o motivo? Qual é a razão? Porque, à medida que a gente vai descendo na tabela, o número de níveis de energia, vai só o quê? O número de níveis de energia vai só aumentando. Ok, gente? Tá? Bom, agora vamos pegar numa linha horizontal da tabela, a variação do raio atômico numa linha horizontal, num período. Olha lá. Aí o que eu fiz? Fiz isso, ó. Fui lá na tabela, opa, diminuiu muito, peraí. Fui lá na tabela, puxa vida. Tá. Fui lá na tabela periódica, vocês estão enxergando bem aí, né? Fui lá na tabela, peguei o terceiro período, vamos ver lá, cadê ela? Olha o terceiro período aqui, ó. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. A R aqui é o gás nobre argônio.
Então, busquei, pesquisei os raios atômicos desse pessoal todo aqui. Sódio, 186, magnésio, 160, alumínio, 143, silício, 132, 128, 127, 99 e 98. Conclusão? Os menores valores estão do lado direito da tabela, olha lá. Os maiores valores, opa, a gente está caminhando da direita para a esquerda, estão do lado esquerdo. Aí a pergunta é, mas por que que isso acontece numa mesma linha horizontal? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que todos esses elementos do terceiro período, começando aqui no argônio e chegando aqui no sódio, têm o mesmo número de camadas eletrônicas, tá? Essa é uma característica. Todos os elementos de um dado período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Aí a pergunta é, uai, então por que que o raio vai aumentando? Da direita para a esquerda. Por um motivo muito simples. Eu peguei 3 exemplos aqui, tá, gente? Só 3. Peguei o cloro, cujo número atômico é 17, ou seja, ele tem 17 prótons no núcleo, e também tem 17 elétrons na eletrosfera. Tem 3 camadas, olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, o cloro tem 3 camadas eletrônicas, o raio é 99 PM. Aí, à medida que eu vou andando para cá, lá, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, o número de prótons vai diminuindo. Olha aqui, ó, o alumínio. O número atômico do alumínio é 13. Significa que esse átomo de alumínio tem 13 prótons, menor do que o cloro, que tem 17. Aí, esses 13 prótons vão exercer uma atração mesmo, positivo atraindo negativo, menor do que os 17 prótons do cloro. Vocês estão vendo que aqui tem 3 camadas? Então, esses 13 prótons atraem, principalmente esses elétrons da camada de valência, atraem esses elétrons com menor intensidade. Por isso que o raio é maior. No cloro, o raio é menor, porque eu tenho 17 cargas positivas atraindo essa camada de valência aqui, ó. Então, a atração positivo-negativo aqui é mais intensa. Se essa atração aqui no cloro, ó, núcleo, eletrosfera, é mais intensa, o átomo vai encolher, o seu raio vai ser menor. Mesmo ele tendo 3 camadas eletrônicas, igual ao alumínio, o seu raio vai ser menor. Olha lá, 99, 143. A mesma coisa aqui no sódio. O sódio tem número atômico 11, ou seja, tem 11 prótons no núcleo. Olha lá, 11 prótons no núcleo, tá? Então, 11 elétrons na eletrosfera, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E o seu raio, nessa linha horizontal aqui, no terceiro período, é o maior de todos. Por quê? É aquele que possui menor número de prótons no núcleo. Então, esses 11 prótons exercem uma atração mais fraca sobre a eletrosfera desse átomo de sódio. Por isso que o átomo aqui é maior. Olha lá, 99, 143, 186. À medida que a gente caminha para a esquerda, o número de prótons vai diminuindo do núcleo e o raio, consequentemente, vai aumentando, mesmo que o número de camadas seja o mesmo. Porque seria de se esperar, não seria? Que se todos têm 3 camadas eletrônicas, olha lá, 3, seria de se esperar que o raio fosse igual para eles todos. Não é. Quanto menor o número de prótons do núcleo, maior é o raio. Ou,
fazendo o raciocínio invertido. À medida que o número de prótons vai aumentando, olha lá, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, o raio vai diminuindo, porque a atração sobre a eletrosfera aumenta. Consequentemente, concluindo, os menores raios estão do lado direito, os maiores valores estão do lado esquerdo. Aqui é a seta, ó, tá? Então, olha lá. Num dado período, os elementos possuem mesmo número de camadas, níveis de energia. Tá? É o raciocínio que nós acabamos de fazer. À medida que cresce o número atômico, o número de prótons aumenta, então a atração sobre a eletrosfera também aumenta, assim o raio diminui. Então aqui, ó, opa, olha aqui o resumo. Na tabela periódica, ninguém é obrigado a saber valor não, tá, gente? Na tabela periódica, os menores valores são em cima e os maiores embaixo. Os menores valores do lado direito, os maiores do lado esquerdo. Então, a gente já pode, inclusive, falar, tá? Que esses elementos aqui, ó, do lado esquerdo e embaixo aqui, ó, onde eu estou passando a mão ali, ó, são aqueles de maior valor de raio atômico na tabela. É o Frâncio, esse cara aqui, ó, o Frâncio, esse moço aqui, ó, esse bacana aqui, ó, esse aqui, ó, é o Frâncio, tá? Muito bem. Agora, olha essa observação. Quando um átomo perde elétrons, ele forma um íon que a gente chama de cátion, não é verdade? E é claro que o raio dele vai diminuir. Então, quando um átomo perde elétron, ele forma o que a gente chama de cátion, e aí o seu raio diminui. Olha lá, daqui passa para cá. Conclusão? O raio de um cátion, nós estamos passando a chamar agora de raio iônico, é menor do que o raio atômico, que deu origem ao cátion. Diga. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá? Então, olha lá, ó. No caso aqui, o sódio, olha aqui o sódio, ó. Quando o sódio está no seu estado neutro, 11 prótons, 11 elétrons, o raio é 186 pm. Quando ele perde um elétron, e o sódio, a tendência dele é perder esse elétron, tá? Nós vamos estudar isso lá em ligações químicas. Dá origem a um cátion, porque ficam 11 prótons e 10 elétrons, a resultante vai ser uma carga positiva. Olha lá o raio iônico, o RI, de 186 passa para 102. Então, o raio iônico do cátion é menor do que o raio atômico. Olha lá. Agora, por outro lado, como se diz lá no inglês, in the other hand, quando um átomo neutro ganha elétrons na sua camada de valência, tá? Isso acontece lá com os não metais, aquela turma lá do canto direito, esse pessoal aqui, ó. Ah, essa turminha aqui verde, ó. Esses azuis aqui, claro, também, ó, flúor, cloro, bromo, iodo. Principalmente esses verdinhos e esses três primeiros aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo. Esse pessoal aqui, ó, são os chamados não metais. Essa turma, gente, eles são fominha por elétrons, eles adoram ganhar um elétron. Então, esses elementos químicos ali, a tendência deles é ganhar elétrons, a tendência deles é, aqui, ó, é ganhar elétrons, tá? Então, os chamados não metais, quando eles ganham elétrons, eles assumem uma carga negativa, é o que a gente chama de ânion. E olha só o que acontece com o raio. Olha lá, vamos lembrar aqui, ó, o cloro tinha um raio de 99 pm, tá lembrado lá? Quando ele ganha um elétron na sua camada de valência, e isso é uma tendência do cloro, o seu raio quase que dobra
vai para 181 pm. Então, o raio do ânion, do íon negativo ânion, é maior do que o raio do átomo original. Olha lá. 181 é maior do que 99. Bom, tá quase acabando, gente. Falta pouquinho. Falta 5 minutinhos. Aguenta aí. Uma outra propriedade também importante, tá? É a energia de ionização. É a energia necessária para transformar um átomo em íon. Em íon. Olha lá, ó. Energia de ionização. É aquela energia necessária para transformar um átomo em cátion. Então, toda vez que um átomo perde elétrons, ele necessita de uma certa quantidade de energia. Gente, na natureza, não existe fenômeno que não envolva energia. Então, toda vez que um átomo entrega um elétron, toda vez que ele perde um elétron, toda vez que um elétron é retirado da camada de valência, isso acontece, tá? Com muita frequência. É necessário que esse átomo absorva uma certa quantidade de energia. Essa energia é chamada de energia de ionização. Quer ver? Vamos pegar um exemplo? A unidade aqui não preocupa não, tá, gente? Está em quilojoule. Olha aqui, ó, o sódio. O sódio tem um raio atômico de 186 pm. Quer dizer, então, que essa propriedade depende do raio? Depende, claro. Então, eu peguei 2 exemplos. Peguei, tá? O sódio, cujo raio é 186, e peguei um outro elemento da mesma coluna, da coluna 1A, cujo raio é 248. Vejam o seguinte, quando esse elétron da camada de valência do rubídio, ele é arrancado, é necessário fornecer uma energia de 403 quilojoules para ele. Não preocupa com o valor não, tá, gente? Com valor numérico, não. Já no átomo do sódio, para arrancar esse um elétron, são necessários 406 quilojoules. Ou seja, onde é mais difícil arrancar o elétron? É no sódio, porque a energia necessária aqui para arrancar o elétron é maior. Ou seja, olha aqui o resumo do lado esquerdo. A energia de ionização, ela é maior, olha lá, 406, em cima na coluna. Então, quanto mais alto na coluna, mais difícil é arrancar um elétron da eletrosfera, da camada de valência. Então, o raio diminui, a energia de ionização aumenta. Então, essa propriedade depende do raio atômico. Então, aumenta, olha lá, a energia de ionização aumenta, tá? De baixo para cima. Olha lá, tá? Opa! Como é que desliga isso? Ih! Como é que desliga esse trem aqui? Ué! Esqueci. Bom, de baixo para cima. Ou seja, é mais fácil arrancar elétron de um átomo de maior raio, olha lá, de um átomo de maior raio, tá? Ou seja, está mais embaixo na coluna do que um átomo que está lá em cima. Engraçado. Estou querendo... Não estou conseguindo desfazer o negócio aqui. Opa. Consegui. Muito bem. Da mesma forma, numa linha horizontal. Olha lá, aquele exemplo, sódio, cloro. Tá? Para se arrancar um elétron do sódio, gasta-se 406 quilojoules. Para se arrancar um elétron do cloro, cujo raio é menor,
são necessários 1.251 quilojoules. Ou seja, quanto menor o raio, mais difícil é arrancar elétrons do cloro. Na verdade, a gente não consegue arrancar elétrons do cloro da sua eletrosfera. Ele, na verdade, ele recebe. Então, está aqui, ó. Olha lá. Qual é o comportamento da energia de ionização? Mais 2 minutinhos, gente. 2 minutos. É esse, ó. Os valores de energia de ionização, menor embaixo, maior em cima. Menor à esquerda, maior à direita. Então, esse pessoal aqui, ó, é difícil, os não metais. Gás nobre, então, nem se fala. É difícil arrancar elétrons. Já os metais aqui, ó, esse pessoal do meio e do lado esquerdo, é fácil arrancar elétrons. Bom, outra propriedade chamada de afinidade eletrônica, tá? Ela é associada aos não metais. É aquela energia que um átomo espontaneamente libera quando ele recebe um elétron. Então, aqui, ó, quando um átomo qualquer recebe um elétron, ele libera uma certa quantidade de energia. Então, esse pessoal aqui, ó, os não metais, a tendência deles é receber elétrons na camada de valência. Então, eles liberam energia com grande facilidade. Então, quanto menor o tamanho do átomo, aqui, esse pessoal aqui, ó, esse pessoal do lado direito no alto, maior vai ser a sua afinidade eletrônica. Tá? Maior vai ser a sua. Então, esse pessoalzinho aqui são aqueles que tendem a receber elétrons. Muito bem. Por causa disso tudo que a gente falou, está acabando, tá? Está acabando. Deixa eu aumentar isso aqui. Por causa disso, o nosso amigo Linus Pauling, é essa propriedade a mais importante, criou uma escala chamada escala de eletronegatividade, que mostra para a gente uma tendência que os átomos possuem em receber elétrons. Essa tendência, tá, que os átomos possuem em receber elétrons na sua camada de valência, essa tendência ela é denominada eletronegatividade. E ela diz respeito, gente, peraí, aos não metais. Esse pessoal aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, enxofre, fósforo, esse pessoal é que tem tendência em ganhar elétrons. Na hora que a gente for estudar isso no capítulo Ligações Químicas, isso para nós vai ser importante. É saber que esse pessoalzinho aqui tendem a ganhar elétrons. Gás nobre não, tá? Gás nobre está fora. Gás nobre não. Por isso que essa propriedade, a eletronegatividade, ela é chamada de caráter não metálico. Por sua vez, esse povo do meio aqui são os chamados metais. A tendência deles não é receber, não é ganhar elétrons. A tendência deles é doar elétrons. Principalmente esses do lado esquerdo aqui, ó, sódio, potássio, cálcio, magnésio, né? Esse pessoal aqui, a tendência deles é doar elétrons. Essa propriedade aqui agora, ó, a chamada eletropositividade, tá? Também chamada de caráter metálico, médio, que mostra a tendência dos átomos em perder elétrons em sua camada de valência. Na verdade, eletropositividade e eletronegatividade
são duas faces da mesma moeda. Tá? Os metais são eletropositivos. A tendência deles é perder elétrons. Os ametais são eletronegativos. Olha lá, não metais aqui, ó. Não metais são eletronegativos. Os metais têm baixa eletronegatividade, eles têm alta eletropositividade. Essa escala de eletronegatividade, ela vai ser importante para nós. Então, o que eu quero que vocês saibam? Isso aqui. Quais são qual é a variação da eletronegatividade? Menor à esquerda, maior à direita. Menor embaixo, maior em cima. Então, esses não metais são os elementos mais eletronegativos da tabela. Ok? E, consequentemente, esses aqui, os metais, são os mais eletropositivos, tendem a perder elétrons. Gás nobre fica fora. Bom, só para fechar aqui, tá? Essa propriedade aqui, ó, eu coloquei ela aqui, a densidade, a variação dela é essa aqui, ó. É porque nós falamos em densidade lá no capítulo 1, não foi? A densidade, que é massa sobre volume, né? Estão lembrados? Ela varia assim, ó. É menor em cima, maior embaixo. Olha lá, menor em cima, maior embaixo. Menor nas extremidades, menor do lado esquerdo, menor do lado direito, e vai aumentando em direção ao centro da tabela. Então, os átomos mais densos são desses elementos aqui, ó. Tá? Olha lá o ósmio, ó. Ósmio, 22, o ósmio está por aqui, ó. 22,5 gramas por centímetro cúbico. O ouro está por aqui, ó, é 19,3 gramas. Esse pessoal aqui, ó, do meio da tabela, a densidade é altíssima, né? Tá? O ferro é 8,9, tá aqui em cima, aqui. Já do lado direito e do lado esquerdo, a densidade os valores são menores. Ok, gente? Bom, então, aqui na sequência, eu fiz esse arquivo, volto a repetir, está lá na sala do Moodle, lá no bloco configuração, né, classificação periódica. Aí, aqui nesse tabela periódica exercícios 2, eu fiz todos os exercícios da apostila, tá? Todos estão feitos aqui, ó. Tá tudo feito aqui. Porque esses exercícios são a base do questionário que vou abrir hoje à tarde para vocês, tá? Aqui, ó, esse 11 aqui, ó, veio igualzinho. Só que lá eu vou colocar mais, vou pôr A, B, X, Y, lá eu vou colocar. E vou fazer perguntas, né? Quem que é o mais eletronegativo? Quem que é não sei o quê? Tá? Vou fazer perguntas desse tipo aqui. Os exercícios estão todos resolvidos, tá, gente? Vamos voltar lá para a nossa tela. Deixa eu aparecer aqui de novo. Apareci, né? Tudo bem? Ok, gente? Tá aí. Hoje a gente terminou. Eu encontrei alguns locais para... Alô, oi, por favor, fala mais alto. Maria Eduarda, tá perguntando, não? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu não escutei? Só um minutinho. Então, hoje à tarde não, eu não terminei de fazer ainda o questionário, tá? De montar o questionário. Eu vou montar esse questionário. Hoje, à noite, eu termino. Mas se vocês ainda têm, a partir de amanhã, até o dia 17, tá? Para fazer o questionário. Vai estar tranquilo. Não deixem de ler os 2 arquivos que eu pus lá, os 2 rascunhos que eu coloquei lá na sala do Moodle, tá? Ok?
Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Vou lá no chat. Eu tenho que... deixa eu ver. Tá. Obrigado, gente, pessoal. Não, tem só algumas despedidas. Obrigado para vocês. Ô, Maria Eduarda, não esqueci do seu negócio, não, tá? Não esqueci, não. Vi lá a sua mensagem. Essa semana a gente resolve, ok? Eu entro em contato diretamente com você para resolver lá a questão das outras tarefas que você não fez, ok? Tá bom, obrigada. Não só para vocês, mas para todo mundo que queira, que não tenha feito, por algum motivo, não conseguiu a conexão, eu entro em contato, ok? Um abraço para todo mundo, tá? E até a nossa próxima aula no dia 10. Dia 10. Eu estou usando um outro computador aqui, eu estou sem um cronograma, eu não sei o que está programado para o dia 10 de novembro. Eu não sei se a gente começa a quarta etapa, eu não sei se a gente começa no dia 10 ou se é no dia 17. Se a gente começa a segunda etapa, né? O capítulo Ligações Químicas. Eu não sei, talvez seja recuperação, eu vou ver lá. De qualquer forma, um abraço e até a nossa próxima aula. Estou parando a gravação.